Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, na semana passada houve uma mudança no horário da escola devido a uma mudança de professor e no meu planejamento da gente trabalhar esse módulo dessa semana, infelizmente falhou, justamente por causa dessa mudança de horário. Então a gente teria ainda uma aula antes da AN, mas agora não teremos mais e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Para que vocês não se sintam prejudicados de alguma forma, né, pra gente não ter conseguido ter trabalhado esse conteúdo em sala. Mas tô dando o meu melhor aqui, à tarde, da noite já, tô gravando esse vídeo aqui, mas é por vocês, para que vocês consigam aprender aí da melhor forma. Eu acho que se vocês assistirem esse vídeo aqui, vai ser bem curto, bem rápido, bem objetivo. Você vai poder voltar, assistir de novo. Enfim, acredito que vai ter tudo aí para você conseguir entender esse conteúdo. Tá bom? Eu tô postando isso aqui no portal do Coque e também eu vou postar as respostas dos exercícios do livro. Então eu vou postar também as respostas assim, quando você fizer os exercícios que eu deixar indicado aqui, você vai poder conferir e ver as respostas e como que deveria ter sido feito os exercícios do material de vocês. Tá bom? Então vamos lá. O assunto é notação científica. Eu resolvi na época, lá quando a gente estava fazendo a apostila 3, de pular esses dois módulos, porque eu vejo ele um pouco descontínuo com o assunto que a gente estava vendo. A gente estava trabalhando números inteiros, e aí no meio de números inteiros tinha esse conteúdo. Eu acho que é um conteúdo importante, mas a minha ideia era dar ele depois, né? Até porque vocês vão ver que vai aparecer um pouco de números decimais aqui nessa parte. Então meus planos era, quando a gente terminasse números decimais, a gente pudesse ver notação científica. E aí depois que eu vi que ia ter avaliação nacional, que ia ser cobrado esse tópico, eu pensei então em abordar ele bem perto da prova. Eu vou conseguir fazer isso com 2 salas, mas com uma não, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar, tá bom? Primeiramente, o que é notação científica, né? Vamos, pra gente entender o que é notação científica, como vai funcionar aqui, transformar, escrever um número de notação científica. Antes, eu vou explicar um pouco sobre o nosso sistema de numeração, tá? Mas veja só, o que é notação científica? A partir do momento que a humanidade ela começa a explorar ainda mais o macro e o micro, ou seja, quando a gente começa a estudar, por exemplo, o universo, ou quando a gente começa a estudar quantidades muito grandes, como quantidade de células do nosso corpo, ou a carga viral de um espirro que seja, que são números muito grandes, ou também quando a gente começa a estudar o tamanho de átomos, o peso de um elétron, sei lá, alguns desses tipos são números muito pequenos, a gente vai precisar usar um número de algarismos muito grandes para representar números como esse. E é por isso que a gente usa a notação científica, porque é uma forma de escrever esse tipo de número, em que se usaria muitos algarismos, escrever ele de uma maneira mais enxuta, mais sucinta, mais fácil de entender, mais fácil de trabalhar com cálculos. E essa é a ideia, então. Então, a notação científica, o que é? É escrever um número que precisaria de muitos algarismos de uma forma mais sucinta, certo? Essa é a ideia principal aqui. Então vamos lá. Para a gente entender a notação científica, a gente precisa entender sobre o nosso sistema de numeração. Vamos lá rapidinho. Então, primeiro a gente já teve essa ideia lá no 6º ano de decompor o nosso sistema de numeração, tá? De decompor os números. O nosso sistema de numeração, eu chamo ele de decimal, porque todo número pode ser decomposto em potências de base 10. Por exemplo, se eu pegar esse número aqui, 1237, eu consigo escrever ele como 1000 mais 200 mais 30 mais 7. Isso aqui a gente fez lá no 6º ano, certo? Mas observe que o 1000 eu posso escrever ele como 10 elevado a 3, o 200 como 2 vezes 100, em que o 100 é 10 elevado a 2, o 30 como 3 vezes 10, em que o 10 é 10 elevado a 1, e o 1, que é 10 elevado a 0. Então, cada um desses números aqui, ó, 100, ou 1000, 100, 10 e 1,
podem ser escritos como potências de base 10. Veja só. 10 ao cubo, 10 ao quadrado, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 0. E esses números que eu deixei em vermelho são justamente os algarismos, né? O valor posicional dos algarismos que formam o 1237, certo? Então isso aqui serve para mostrar que todo número, ele, dependendo da sua posição, ele pode ser sempre escrito como uma potência de base 10 para determinar o seu valor posicional, né? Então, quando a gente vê esses algarismos aqui que formam o número 1237, a gente percebe que esse 2, por exemplo, ele não vale 2. Ele vale 200, porque ele é 2 vezes 100, que por sua vez é 2 vezes 10 ao quadrado. Essa é a ideia principal aqui, né? A gente já viu isso no sexto, né? Aqui, por exemplo, outro número, 52.036. Veja que o 5 tem um valor, o 2 tem um valor, o 3 tem um valor, o 6 tem outro valor. Aquele 5 aqui, ele vale 50 mil, o 2, 2 mil, o 3, 30 e o 6, apenas 6. Por isso que a gente fala 52.036. Então, primeiramente, eu escrevi dessa forma, 50.000, 2.000, 36. Perceba que como tem um zero aqui no meio, né, na casa do milhar, não tem... na casa do milhar não, desculpa, na casa da centena não tem a parte de centena aqui, né? Tá? Do 2.000 já pula pro 30, né? Bom, vamos lá. 50.000 seria 5 vezes 10.000. 2.000 seria 2 vezes 1.000. Aí eu acrescentei o zero aqui só pra gente manter um padrão, tá vendo? A gente tá diminuindo a quantidade de zeros, né? 0 vezes 100, 3 vezes 10, 6 vezes 1. Cada um desses números que estão de branco podem ser escritos como uma potência de base 10. Né? O 10.000 tem 4 zeros, é 10 elevado a 4. O 1.000 tem 3 zeros, é 10 elevado a 3. E assim sucessivamente. Então a gente consegue decompor um número em potências de base 10. Essa característica do nosso sistema de numeração é que nos permite escrever um número em notação científica. Precisam ver por quê. Vamos lá. Antes, eu queria mostrar que essa ideia também vale para números decimais e não só para números inteiros, né? Vamos pensar aqui para números decimais, 0,105, 0,105. Eu conseguiria escrever da seguinte forma: 0 vezes 1 inteiro, né, já que não tem nenhum inteiro. 1, que é o próximo algarismo aqui, vezes 0,1. 0 na centena, ou nos centésimos, desculpa, nos centésimos, 0,01. E 5 está nos milésimos aqui, por isso 0,01. E cada um desses números decimais pode ser escritos agora com uma potência de base 10 também. Então, quando eu estou no 1 ao 10 elevado a 0, mas a partir do momento que eu continuo diminuindo o expoente da base 10, a gente começa a ir para números decimais, certo? Então, aqui eu estou falando de 1/10, que é 1 sobre 10, que é 10 elevado a menos 1, e assim sucessivamente, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3. Tá? Então, a mesma ideia que a gente viu com números inteiros aqui, também é válida para números decimais, certo? Ó, 32,15, por exemplo. Eu vou ter 32, 0,1, 0,05. É o que está aqui. 32, 0,1, 0,05. 30, são 3 dezenas aqui, né? 2 unidades, 1 décimo e 5 centésimos. Então, esse 3 dezenas é 3 vezes 10. Esse 2 unidades é vezes 1. Esse 1 décimo é vezes 0,1. E esses centésimos é 0,01. Certo? Onde cada um aqui pode ser escrito como uma potência de base 10. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que nosso sistema é decimal. Ele recebe esse nome porque vem de 10, porque todo número pode ser decomposto em potências de base 10. A gente já tinha visto essa ideia com números inteiros e agora a gente está vendo aqui que também vale para os decimais. Beleza? Bom, aqui eu escrevi um pouco sobre o que eu falei no começo. Então, agora de fato sobre a notação científica, né, que é uma maneira de facilitar a escrita de dados em que utilizam números de ordem muito grande ou muito pequena. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. A distância da Terra até o Sol é de aproximadamente 149.597.870,691 quilômetros. É um número que usa muitos algarismos, né? Então existe uma forma de escrever ele de uma forma um pouco mais enxuta.
Olha esse número aqui de baixo. Uma unidade de massa atômica. 0,0000, não dá nem pra contar, né? De tanto zero que tem aí. Então, é um número que ele fica ruim de escrever num texto, né? Fica difícil de fazer um cálculo com ele, por exemplo, porque tem muitos algarismos. Então, a ideia da notação científica é simplificar a escrita deste tipo de número aí. Vamos ver como. A gente vai escrever na notação científica duas coisas, um número vezes uma potência de base 10. Professor, por que 10? Porque o nosso sistema é decimal, como a gente já aprendeu e já viu agora há pouco. Esse número da frente, qual eu chamei de A, sempre vai ser um número entre 1 e 10, tá? É uma convenção isso, é uma regra. A gente sempre vai colocar um número entre 1 e 10, ou seja, maior que 1, menor que 10, vezes uma potência de base 10. Vamos para alguns exemplos aqui bem rapidinho. Olha esse número aqui. Esse número aqui, 4, 5 e tem mais um monte de zeros aqui. Se eu quiser escrever ele em notação científica, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, eu tenho que saber onde vai a vírgula. A vírgula tem que ser posicionada num lugar aqui, de forma a obter um número A aqui, ó, entre 1 e 10. Entre 1 e 10. Então veja, onde tem que vir a vírgula? Né? A vírgula vai ter que vir aqui entre o 4 e o 5, para formar 4,5. Né? Se ela viesse depois do 5, seria 45, maior que 10. Se ela viesse atrás do 4, seria 0,45, que é menor que 1. Então, para estar dentro do intervalo nosso convencional, é ficar entre 1 e 10, a vírgula vai ter que vir aqui, ó, entre 4 e 5, para ficar 4,5. Então, o lance é eu descobrir quantas casas decimais a vírgula andou, né? Eu tenho uma vírgula aqui no final, como não aparece. Quantas casas decimais a vírgula vai ter que se deslocar para a esquerda aqui, para sair daqui do final e vir até entre o 4 e o 5. Vamos ver. Então eu botei aqui o 4,5 e vamos contar aqui. Eu contei de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, mais 1, 10. Então significa que eu vou precisar de 10 elevado a 10, ok? É o que eu escrevo aqui, ó. 10 elevado a 10. Então 4,5 vezes 10 elevado a 10 é o mesmo que este número grande aqui, certo? Que seria 45 bilhões, né? Então, ao invés de eu escrever 45 bilhões, eu escrevo 4,5 vezes 10 elevado a 10, certo? Então, repara que o número do expoente aqui tem tudo a ver com a quantidade de casas decimais que a vírgula andou de onde ela saiu, aqui do finalzinho do número, para onde ela vai, que é entre o 4 e o 5. Certo? O mesmo vale para números pequenos. A vírgula está aqui, ela vai ter que vir aqui entre o 8 e o 7, para eu ter 8,7 e ser um número entre 1 e 10. E aí eu vou contar quantas casas eu vou andar. 3, 6, 7. Então aqui vai ser 10 elevado a menos 7. Por que menos 7? Porque aqui eu estou deslocando a vírgula da esquerda para a direita, ou seja, eu estou representando um número que é pequeno. Então, quando eu for representar um número grande, eu vou usar um expoente positivo. Quando eu for representar um número pequeno, eu vou usar um expoente negativo, certo? Então, lembre-se, você precisa colocar um número entre 1 e 10 vezes 10 elevado a alguma coisa, certo? Esse alguma coisa, esse expoente, é o que vai revelar a ordem de grandeza do número. Se é um número muito grande, esse expoente vai ser positivo, e eu vou contar aqui quantas casas decimais ele andou. Se for um número muito pequeno, eu vou usar um expoente negativo e também vou contar quantas casas a vírgula vai ter andado, certo? Então aqui, ó, em resumo, números grandes, expoente positivo, números pequenos, expoente negativo. Vamos para mais alguns exemplos. Na Via Láctea há aproximadamente 240 bilhões de estrelas. Outro exemplo que eu coloquei aqui embaixo é o diâmetro de um glóbulo vermelho é aproximadamente 0,000007 metros. Então, como é que eu escrevo esse número em notação científica? Eu vou ter que contar aqui, né? Para onde vai a vírgula? Para onde? Para onde? Isso aí, preciso de um número entre 1 e 10, portanto a vírgula vai ter que ficar entre o 2 e o 4 para formar o número 2,4. Então, se a vírgula vir aqui, vamos contar 2, 3, vou contar daqui de trás para o começo, né? 3, 6, 9, 10, 11. Eu vou dar 11 casas, né? Aqui vai ter 11 casas, ó. Certo?
Então vamos continuar, 11 casas, vai ficar assim. 2,4 vezes 10 elevado a 11. Eu vou colocar 11 aqui já já. Esse de baixo, a vírgula vai ter que vir aqui depois do 7, para formar o número 7, que seria 7,0. Não precisa colocar esse vírgula 0. Repara que se eu coloco a vírgula antes, seria 0,7, o que não pode, porque seria menor que 1. Então eu estou falando de 7 vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar. 3, 6. 7 vezes 10 elevado a 6? Não. Menos 6, porque é um número pequeno, certo? Então vamos lá. Vou responder aqui, ó, 11 e menos 6. Não esqueça da unidade de medida, já que aqui é em metros. Vou deixar em metros. Certo? Então basicamente é isso. Você vai posicionar a vírgula de forma a obter um número entre 1 e 10 e vai contar quantas casas decimais essa vírgula andou. Se você está tentando representar um número grande, esse expoente vai ser positivo. E se for um número pequeno, o expoente vai ser negativo. Bem tranquilo, né? Uma observação que eu queria fazer é para a gente facilitar alguns cálculos, alguns exercícios, quando vem escrito para números grandes, ao invés de vir escrito o número todo cheio de zerinhos, às vezes o exercício coloca a palavra, né? Então 1000 é 3 casas, é 10 elevado a 3, milhão, 10 elevado a 6, bilhão, 10 elevado a 9, trilhão, 10 elevado a 12, e assim sucessivamente, aumentando o expoente de 3 em 3, certo? Que é o número de classes que nós temos em cada ordem no nosso sistema de numeração, né? Então, de 3 em 3 você vai fazer a contagem para ir avançando de 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão e assim sucessivamente, tá? Vamos lá, pegar alguns exemplos para a gente já estar indo para o final, tá? Vamos lá. A velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Escreva essa velocidade em notação científica. Então veja, 300 mil, o 1000 equivale a 10 elevado a 3. Ok? Então eu estou falando de 300 vezes 10 elevado a 3. Certo? Veja que quantas casas eu vou ter que andar aqui para virar um número entre 1 e 10. Vou ter que andar, quem respondeu 1, 2, acertou. 2 casinhas para ficar 3,0, que eu nem preciso colocar o vírgula 0, pode ser somente o 3. E eu vou ter andado 2 casinhas. Como já andei, teoricamente, entre aspas, 3 por causa desse 1000, com mais 2 casas eu vou ter um total de 5 casas deslocadas, certo? Portanto, estou falando de 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Ok? Esse é o 300 mil em notação científica. Mais um. Na teoria do Big Bang, o universo surgiu há cerca de 15 bilhões de anos, a partir da explosão e expansão de uma densíssima gota. Escreva este tempo em notação científica. Então, 15 bilhões, eu vou trocar esse bilhões por 10 elevado a 9. (15 vezes 10 elevado a 9). Agora eu vou precisar de mais uma casa para ficar 1,5, já que não pode ser 15, porque 15 é maior que 10. E aí, para deixar 1,5, eu vou ter que aumentar mais uma casa decimal. Portanto, 1,5 vezes 10 elevado a 10 anos. Certo? Então, veja, às vezes é muito mais fácil fazer o cálculo com 1,5 vezes 10 elevado a 10 do que escrever 5 mais 9 zeros e ficar um número bem grandão assim. Grandão no sentido de quantidade de algarismos, né? E às vezes isso pode complicar para fazer cálculos e afins. Então, dessa forma, fica muito mais fácil. Eu recomendo que você faça os exercícios 2, 3, 5, 6 e 8. Tá? Se tiver alguma dúvida, volta, assiste de novo. Se ainda assim persistir alguma dúvida, eu recomendo que você pode procurar videoaulas pela internet, sem problemas. Eu quis gravar essa aula mais para a gente tentar manter um relacionamento mais direto aqui com vocês. E caso vocês não consigam fazer algum desses exercícios, eu vou estar compartilhando as respostas, como eu falei no começo. Tá bom? É isso, gente. Muito simples. Resumo para finalizar. Desloque a vírgula para formar um número entre 1 e 10. Conte a quantidade de casas que você precisa deslocar essa vírgula. Se você estiver trabalhando com um número muito grande, você vai estar deslocando a vírgula da direita para a esquerda. O expoente vai ser positivo. Se você estiver trabalhando com um número muito pequeno, você vai estar deslocando a vírgula da esquerda para a direita.
o expoente vai ficar negativo. Certo? Bem tranquilo. Tentem fazer esses exercícios. E é isso. Um abraço para vocês. Valeu.